Guys, what's up? Hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre um dos maiores diretores da história do cinema, um cara amado por uns, odiado por outros, Woody Allen. Isso, essa lenda viva, né? Lenda viva, o cara tá com 87 anos, guys, na data da gravação desse vídeo aqui. Então, por que não uma homenagem mais do que justa a um cara que não só foi do cinema, ó, para quem gosta de books, livros, para quem gosta de stand-up comedy, e para quem gosta de humor negro, ele foi o cara, né? Além do mais, tem uma polêmica aí na vida dele. Eu não vou comentar nada aqui, você vai ver aqui no episódio já já. Então, além disso, as 5 principais frases que eu considero as mais marcantes da vida dele. E, antes de iniciar esse episódio, eu quero te deixar uma mensagenzinha. Olha com carinho aí. E eu já volto com você para falar do começo de Woody Allen. Você quer descobrir o meio mais rápido para a fluência? Então confere as videoaulas que o Andrezão oferece. E depois me mostra isso na prática, usando o seu inglês. Eu te proponho esse desafio, você topa? Se a maioria dos alunos de inglês soubesse aplicar as técnicas que o Andrezão ensina em suas videoaulas, tenho certeza que todos, sem exceção, estariam falando um ótimo inglês agora. Você também quer melhorar o seu inglês e alcançar rapidamente os próximos níveis? Basta você querer. Tenha um gostinho desse material e comece a pôr em prática o que o método Fácil Idiomas tem para te oferecer. Aproveita, mas não espera muito. As oportunidades não batem sempre à sua porta. Seja rápido e não deixe os outros ficarem fluentes antes de você. Allen Königsberg nasceu em dezembro de 1935 na cidade de Nova York, no bairro do Bronx. E desde novinho ele foi demonstrando já ser um cara muito especial, muito diferente, porque ele sempre curtiu, desde criança, teve muito interesse em mágica, uma das coisas que ele gostava, tocar clarinete, e ele toca até hoje, e ele é um fã de jazz. Nos seus filmes você escuta uma trilha muito boa de jazz sempre. E é claro, como não podia deixar de ser, cinema, né? Ele sempre foi apaixonado por cinema desde criança. Ele também gostava de beisebol, de esportes, como principalmente o beisebol, né, como toda criança. E o Woody Allen veio de uma família classe média, uma família judia. Outro detalhe que ele sempre mostra nos filmes, né, ele costumava levar umas palmadas da mãe dele quando era novo, do pai também, né. Era uma coisa muito comum na época, e o Woody Allen foi um menino travesso. E aí, quando ele quis entrar para cinema, ele começou, na verdade, a usar a veia artística que ele tinha, né? O que ele sabia fazer? Ele escrevia tiradas cômicas e mandava elas para os jornais de Nova York. Começaram a ler aquilo que ele mandava, gostaram e começaram a publicar. E ele começou a fazer faculdade de cinema. Porém, Woody Allen, meu Deus, ele faltava aula, ele não estava nem aí. Ele matou um monte de aula e não tirava notas boas também. E ele já estava entrando no trabalho. Ele estava trabalhando, começando a trabalhar com isso. Então, ele foi um dropout, né? Ele largou o college. Isso já por volta do final dos anos 50. O Woody Allen com 20 e poucos anos de idade, tá, guys? Ele começou, graças à sua boa escrita, ele começou a escrever roteiros para séries de TV que se tornaram bastante populares naquela época, né? E daí ele começou a mandar alguns roteiros e dividir o início da carreira dele como um comediante stand-up. E hoje é uma coisa tão comum, todo mundo conhece, todo mundo vê vídeo aí dos stand-up comedians, né, guys? Mas naquela época era uma coisa que eu via muito nos Estados Unidos. A gente não tem tanta influência, às vezes, de outras culturas, mas uma coisa típica americana desde aquela época já. E aí, nisso, ele foi mostrando o tipo de humor dele, né? Como que o Woody Allen ia no stand-up comedy. Numa dessas apresentações, guys, ele falou para público, às vezes intelectuais, gente famosa, que estava em Nova York, né? Uma cidade em evidência. E estava lá a belíssima Shirley MacLaine, no auge da sua carreira, da sua beleza, nos anos 60, e ela gostou muito do trabalho do Woody e conversou com ele, né, sobre um roteiro. Vamos fazer um roteiro. Você é um cara que escreve também, você tem ótimas tiradas. E foi aí que surgiu O Que É Que Há, Gatinha, ou O Que É Isso, Gatinha, o título em português, né? É What's Up, Tiger Lily, que é um filme nada mais, nada menos que foi utilizado num filme chinês, eu acho, um filme oriental de Kung Fu, com dublagens hilárias feitas pelo Woody Allen, mostrando já aí a criatividade do cara desde novo, né? É algo inovador, algo diferente que o Woody Allen estava fazendo. Após isso, ele teve a oportunidade de aparecer no filme Cassino Royale. Não confundam, guys, com o 007 de 2006, primeiro filme
do Daniel Craig, Cassino Royale. Não é esse, é um com o Dave Niven mostrando um pouco uma versão mais comédia do filme alternativo à série James Bond, que já existia naquela época. E o Woody Allen fez um papel coadjuvante bem engraçado ali nesse filme. Nessa início de segunda metade dos anos 60, ele teve uma peça que virou mega popular na Broadway, era Don't Drink the Water. E essa peça arrecadou muita bilheteria, foi um mega sucesso, o que fez ele arrecadar uma grana para conseguir produtores e fazer finalmente o seu primeiro longa-metragem, o seu primeiro filme longa, que foi Um Assaltante Bem Trapalhão, de 1968. Foi só o primeiro, né, guys, de uma série de filmes que ele ia começar a fazer. Ele embalou legal nos 70 e mostrou que direção era o que ele mais curtia. Simultaneamente ainda, com o que ele escrevia para os jornais e tudo, ele acabou lançando coletâneas de short stories nos anos 70 ainda, como por exemplo Without Feathers, que é um livro que eu tenho aqui, que é muito bom, muito bom. São crônicas, né? Crônicas no melhor estilo do humor Woody Allen, né? Voltando aos filmes, 71 ele dirigiu Bananas, 72 Tudo que você sempre quis saber sobre sexo, mas tinha medo de perguntar, 73 O Dorminhoco, Slipper, 75 A Última Noite de Boris Gushenko, e você vê que nesses filmes ele já estava na total parceria aí com a Diane Keaton, que foi a musa dele também, parceira dele, nos anos 70, fora das telas, né? Nessa década aí, um filme também muito popular não foi dirigido por ele. Dois, na verdade. O primeiro, em 1972, Sonhos de um Sedutor. O roteiro é do Woody. É um filme que é a cara do Woody Allen. E é um grande filme, mas ele ainda foi dirigido pelo Herbert Ross. E em 76, o filme Testa de Ferro por Acaso, que é um baita filme, na minha opinião, e relata a época que houve os diretores blacklisted, atores blacklisted, na época do macartismo, nos anos 50, quando esses caras entraram numa lista negra e não podiam mais trabalhar em Hollywood. Estavam sendo, inclusive, perseguidos, não sei se na época pela CIA. Foi uma coisa terrível que aconteceu. Após esses filmes aí fazendo sucesso nos anos 70, ele dirigindo muito mais comédias, né? Em 77 veio o filme que lhe renderia o primeiro Oscar ao Woody Allen. Foi Noivo Neurótico, Noiva Nervosa. Uma comédia, mas com agora umas leves pitadinhas de drama também, né? Muito humor negro. Duas velhas estão passando as férias na montanha. E uma delas diz, nossa, a comida desse lugar é realmente horrível. E a outra diz, sim, vem tão pouca comida. Bom, eu acho que é assim essencialmente que eu vejo a vida. Cheia de sofrimento, solidão, tristeza, infelicidade e, sinceramente, eu acho que acaba depressa demais. E o Woody Allen, na noite da cerimônia, o que é mais curioso, guys, ele não foi receber a estatueta dele. Ele estava tocando com a banda dele, clarinete lá, e dane-se o Oscar, né? Nem foi, fez pouco caso, ele não deixou de tocar com a banda dele, com um som que ele gostava, mas foi oscarizado e o filme foi um mega sucesso aí internacional. No ano seguinte, Woody Allen tentou fazer um filme mais a cara do cineasta favorito dele, que era o Ingmar Bergman, cineasta sueco. Fazia filmes de drama, filmes bem pesados, assim, que eu gosto muito também. Merece um episódio no canal. Quem quiser que eu faça um episódio sobre Bergman, dá um toque aí, tá? E aí ele fez esse filme Interiores, em 1978, né? Um filme diferente, sério, drama mesmo, tá? E em 79, pra mim, um dos maiores, se não, talvez, na minha opinião, o melhor filme de Woody Allen, Manhattan. Dá uma olhada nessa ceninha aí, que coisa maravilhosa. He adored New York City. He idolized it all out of proportion. He romanticized it all out of proportion. Better. To him, no matter what the season was, this was still a town that existed in black and white and pulsated to the great tunes of George Gershwin. Realmente, um filme que é poético, mas tem humor, tem relacionamentos. Meryl Streep num papel bem novinho. Eu também tenho episódio da Meryl Streep aqui no canal para você ver, né? Uma das maiores, a maior atriz, talvez, de cinema de todos os tempos, né? A Meryl Streep. Então esse filme é um barato, guys, é um barato. Merece ser assistido, né? Ela quer fazer, a Meryl Streep é uma ex-mulher do Woody Allen e ela troca ele por uma mulher e quer fazer uma biografia, contar a história dela, e ele não quer sair no livro, né? Ele não quer aparecer nesse livro. Aí nos anos 80, agora fazendo um pequeno parênteses aqui, eu quero falar um pouquinho das esposas do Woody Allen que eu não mencionei. O Woody Allen casou muito novo, aos 18 anos ele teve a primeira esposa, e depois, aos 20 e poucos, ele se divorciou da primeira e casou com uma atriz também. Esse casamento terminou quando ele passou a se relacionar com a Diane Keaton, que foi ao longo dos anos 70, e eles não chegaram a casar, mas aí, quando virou os 80, ele conheceu a Mia Farrow, que trabalhou com ele primeiro em
Sonhos Eróticos de uma Noite de Verão, e eles casaram. Ali nos anos 80 começaria essa parceria, daí ele e no caso, na época atual, a esposa dele, a Mia Farrow, que é a mesma atriz de O Bebê de Rosemary, eles fizeram uma sequência de filmes juntos. Eu gosto muito do Zelig, que é um mockumentary. A gente chama essa palavra em inglês mockumentary para um documentário que é com mock, com zoeira, com brincadeira. Não é um personagem verdadeiro, o filme é feito tipo em estilo documental. Aí ele fez Broadway, Danny Rose, comédia muito, muito legal, assim, em branco e preto, né? A Rosa Púrpura do Cairo é um filme elogiadíssimo do Woody Allen, que eu particularmente não gostei muito, achei um filme apenas mediano, mas ele tem muitos, muitos elogios, um filme que homenageia a sétima arte. Depois teve Hannah e Suas Irmãs, tem aquela cena hilária dele, né, reclamando do som, né, com a Diane West, né, assistindo uma banda de rock. E é um dos grandes filmes aí da década do Woody Allen, um filme excelente, Michael Caine, um excelente elenco, vale muito a pena assistir, guys. A Era do Rádio veio a seguir, em 1987, uma versão Woody Allen criança, o que ele viveu naquela época que se ouviam histórias e novelas no rádio e tudo era pelo rádio, né, quando ele era criança, antes da TV se tornar popular. Aí ele fez 2 filmes mais naquela pegada Bergman, A Outra em Setembro, e fechou a década com Crimes e Pecados, outro filme sensacional. Tem a cena aí do Alan Alda, que é um diretor todo snob, e ele vai fazer um documentário sobre a vida desse diretor ou produtor, não me lembro de cinema, e ele o compara ao Benito Mussolini. Dá uma olhada ali. This is terrible. What are you doing to me? This is supposed to be the profile of a creative mind. Então, aí depois desse filme que veio o escândalo. O que é o que teve na carreira do Woody Allen, assim, que foi... nossa, que loucura. Uma filha adotiva deles, Sun Yi Previn, acho que é assim que se pronuncia, né? Você tá vendo aí na tela, Sun Yi Previn. Ele assumiu o relacionamento com ela e foi um caso bem complicado com a Mia Farrow, né? Que foi pros tribunais e ela alegou que descobriu que ele abusou dela desde criancinha e no fim não foi provado nada. Então, né, cada um pode ver, observar, se tiver interesse de ir atrás, o que aconteceu. Eu sei que o Woody Allen nunca foi considerado culpado por nada. Mas enfim, eu prefiro não fazer julgamento aqui, né? E eles vivem juntos até hoje, enfim, vai saber, né? Eu sei que o Woody Allen não parou de dirigir por causa disso, só que a produção dele nos anos 90, comparado aos 80 e os 70, foi um pouquinho inferior. Ainda assim, filmes de qualidade como Mighty Aphrodite, uma excelente comédia com a Mira Sorvino, vencedora de Oscar por esse filme. Bullets Over Broadway, Tiros na Broadway, é muito bom, com John Cusack. Desconstruindo Harry, tem o Woody Allen no papel aí principal, o filme é excelente também. A Sweet and Low Down, o Sean Penn, uma atuação magnífica do Sean Penn, interpretando um cara que era o segundo melhor guitarrista de jazz da época, segundo a Django Reinhardt. E tem aquele humor do Woody Allen, tem cenas belíssimas dele tocando violão, como essa que você vai ver agora. E aí a virada dos 2000, né? O Woody Allen ficando mais velhinho, ele ainda participou de algumas comédias como Trapaceiros, Small Time Trucks, mas ele começou a sair um pouco de cena, dar mais lugar a atores mais novos e também sair só do eixo ali Nova York, né? Nova York, Manhattan, ali em volta, e explorar um pouco o cinema na Europa. Eu não mencionei que desde o Noivo Neurótico e Noiva Nervosa, o Woody Allen recebeu várias indicações para roteiro, tá? Como melhor roteirista, até como diretor em outras oportunidades, tá? Mas ele não ganhou. Porém, atores e atrizes, principalmente, que trabalharam com ele, muitas vezes foram oscarizadas e normalmente recebiam nomeações ao Oscar. Aí, do ano 2000, ali, o filme que a gente tem que falar a respeito é Match Point, que é um filme que eu adoro, gente. É filmado em Londres. Dá uma olhada nessa cena aí, ó. Confidence? I don't think this was a good idea. You shouldn't have followed me here. Do you feel guilty? Do you?
E ele filmou esse, depois filmou outro bem menos famoso, O Sonho de Cassandra, e depois ele foi para Barcelona, na Espanha, onde ele filmou Vicky e Cristina Barcelona. Olha que cena sensacional do Javier Bardem dando uma chegada nas meninas ali na mesa. Olha isso. Must be doing something because he's coming over. American? I'm Christina, and this is my friend Vicky. What color are your eyes? They're blue. I'd like to invite you both to come with me to Oviedo. E aí, nessa tourzinha europeia dele, ele foi também para Roma, onde fez To Rome with Love. E um filme que teve bastante destaque na época, creio que 2011 para 12, Midnight in Paris, Meia-Noite em Paris, com Owen Wilson, né? Onde você tá vendo a cena ali, ó, havia esse encontro de grandes celebridades. Isso aconteceu mesmo em Paris, como Ernest Hemingway, Gertrude Stein, F. Scott Fitzgerald, esses grandes escritores, Salvador Dalí, artistas, se encontravam e batiam um papo ali na boemia francesa. Então, um filme bem bacana, até porque ele tem esse aspecto cultural. Quem não viu ainda meu episódio do Hemingway, por favor, assista aí. Episódio que é top, galera. Todo mundo vê, comenta bastante, tá? Não perde não, assista lá e deixa o like, tá? E aí o Woody Allen veio dirigindo ainda mais filmes, ele não parou, já estando aí na casa dos 80 anos, até chegar em 2019, que daí ele deu uma brecada, né? Ele deu uma freada no trabalho dele. Agora eu vi que tem um trabalho dele a sair, que já está em pós-produção, ano de 2023. Então, guys, foi isso, né? Como eu falei, numa nutshell, né? De uma maneira resumida, porque ele tem muito filme, é muito longa a carreira dele. Ator, diretor, roteirista, escritor, comediante de stand-up, um cara mega completo aí nas artes, merece que vocês saibam, conheçam ele. Ao estarem fluentes em inglês é sensacional conseguir entender o humor negro, o que se fala nos filmes, as relações interpessoais que acontecem. Então fica a minha dica aí para conhecer uma bela de uma obra que é a do Woody Allen. Não acabou não. Como prometido, as top 5 quotes, 5 frases principais faladas pelo Woody. Vamos lá, guys. Frase número 5 aí do nosso grande mestre Woody Allen. I will not eat oysters. I want my food dead. Not sick, not wounded. Dead. Eu não comerei ostras. Eu quero a minha comida morta. Nem doente, nem machucada. Morta. Number 4. In my house, I'm the boss. My wife is just the decision maker. Na minha casa, eu sou a chefe, o chefe. A minha esposa é a que faz a tomada de decisões. Quote number 3. Sex without love is a meaningless experience, but as far as meaningless experiences go, it's pretty damn good. Sexo sem amor é uma experiência sem sentido. Mas no que tange a experiência sem sentido, é uma coisa boa pra caramba. Quote number 2. Most of the time I don't have much fun. The rest of the time I don't have any fun at all. Na maioria do tempo eu não me divirto muito. E no resto do tempo eu não me divirto nada. E pra finalizar, guys, quote number 1. I don't want to achieve immortality through my work. I want to achieve it through not die. Quero atingir a imortalidade através do meu trabalho. Eu quero atingir a imortalidade e não morrer. Essas quotes muito doidas de Woody Allen, nós nos despedimos, guys. E eu quero que você deixe a sua sugestão, o seu comentário e qual celebridade nós vamos fazer o próximo episódio aí. Tô esperando por vocês, guys. See you. Bye.